Ok, tá. Pessoal, então coagulação e floculação, né? Elas são processos na qual o objetivo principal é a remoção da cor e principalmente da turbidez da água. E a gente vai verificar na aula de hoje que tem diferença entre coagulação e floculação, são coisas diferentes. No dia a dia a gente acaba misturando, né? Às vezes fala uma palavra quando deveria falar outra e vice-versa. E mesmo às vezes a gente fala, né? A palavra coagulação e tentando se referir ao processo todo, né? A gente vai ver então que tem diferença entre esses dois conceitos, tá? Vamos verificar então na aula de hoje essa diferença de conceito também, ok? E na etapa final da aula de hoje, a gente vai olhar para o experimento de jar test, tá? Que é onde os parâmetros pH, né, e turbidez, né, são parâmetros que influenciam muito, né, esse experimento. O JAR test, pessoal, é um experimento que é feito lá nas estações de tratamento de água para verificar qual é a dosagem ótima de coagulante que eu devo colocar numa água de acordo com a turbidez que essa água está chegando lá para ser tratada. Então, o técnico, né, o engenheiro, o químico que está lá responsável, né, pela estação de tratamento de água, faz um teste rápido ali em alguns jarros, aqui nesse jar teste, né, vocês estão vendo aqui 6 jarros, então ele testa, faz experimentos ali testando, né, diferentes doses de coagulante para verificar qual que é a melhor dosagem para ele aplicar lá naquela água que ele está recebendo para remoção de turbidez, principalmente, né? Cor e principalmente turbidez. Mas a gente pode fazer vários testes com o jar test ou teste de jarros, né? Jar test é o nome mais conhecido em inglês, né? Em português seria teste de jarros, tá? Então pode aparecer esse termo também, teste de jarros. A gente pode fazer outros experimentos ali. A gente pode variar pH, verificar se o pH qual é o pH ótimo de coagulação, né? Fixa a concentração de um coagulante e varia o pH da água. Então, vários testes podem ser feitos. E a eficiência é comprovada pela leitura de turbidez, né? Antes e depois do processo de coagulação, floculação e decantação acontecer. Tá? Então, quanto menos turbidez no final da análise do jar test ali, mais eficiente é a remoção da turbidez. Então, isso a gente vai ver também na aula de hoje, tá lá na etapa da metade da aula para o final. Mas, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a parte química da coagulação e da floculação. Tá? Então, essa etapa de coagulação, né, e floculação, essas duas etapas elas acontecem lá no início do tratamento da água. Então a água bruta chega lá para ser tratada. Primeiramente, o que é comum acontecer, né, é acontecer lá uma filtração das partículas maiores. Então um filtro, uma peneira para reter coisas grandes mesmo, né? Algo que a gente consegue ver partículas grandes, né, a olho nu, tá? Como galhos e folhas. Então retira já essas partículas grandes através lá de uma grade, geralmente, tá? E aí, sim, né, fica apenas as partículas menores, porém partículas que causam lá grande quantidade de turbidez, tá? E aí, essas partículas, pessoal, que causam a turbidez, elas, a gente vai ver, né, que muitas estão na forma de coloides, umas são maiores, mas porém temos umas menores que estão no estado coloidal. E temos ainda aquelas que são bem pequenas que estão solubilizadas, né, que dão principalmente cor à amostra de água. Mas essas partículas coloidais, que estão lá em grande parte, que causam turbidez, elas possuem carga negativa e elas não conseguem se decantar, porque elas são leves, elas não são grandes o suficiente, pesadas o suficiente para se decantar naturalmente.
como elas têm cargas iguais, elas acabam não se atraindo, e a gente vai ver que esses coloides possuem cargas negativas. Então, devido a isso, né, essas partículas elas não conseguem se aglomerar formando algo maior. E aí entra a ação do coagulante, né? Então, para promover a aglomeração, tá? Desses coloides, é que a gente usa o coagulante. Tá? E depois de adicionar o coagulante, então essas partículas a gente vai verificar que elas estarão neutralizadas pelo coagulante, e aí sim o processo de floculação começa a acontecer, elas adquirem tamanho maior e acabam decantando. Então, aqui a gente já mais ou menos consegue verificar a diferença do processo de coagulação e do processo de floculação. A gente vai ver um pouco cada um deles, mas já fica a primeira ideia aqui, né? Coagulação, então, é o processo de desestabilização dos coloides que estão lá estáveis. Cada coloide no seu quadrado, eles não querem se aglutinar, né, formando algo maior. Então você joga o coagulante para promover a desestabilização do sistema. E isso acontece de forma rápida, tá? E a floculação estaria relacionada com, então, a aglutinação desses coloides que sofreram, né, a desestabilização. Então, o aumento de tamanho, então uma etapa mais lenta, onde esses coloides que foram desestabilizados começam a se aglutinarem, formando algo com diâmetro maior e aí consegue decantar, né? Então, temos aqui já a primeira ideia de coagulação e floculação, tá? Então a gente vai olhar hoje aqui para o início, né? Para o início do tratamento da água, tá? Onde a gente joga lá o coagulante, a gente vai verificar alguns tipos de coagulante, vantagens e desvantagens, influência de pH e turbidez na dosagem. Então, a gente olha para essa etapa. Na aula da semana que vem, a gente finaliza a disciplina olhando para a etapa final, que seria a desinfecção da água. E daí a gente vai focar muito na parte química, onde a gente vai verificar a influência do pH no processo de cloração, tá? A desinfecção mais usual aí ainda é por cloração, tá? Então hoje a gente olha mais para essa etapa inicial do tratamento, semana que vem a gente olha lá para a etapa de floração e floretação também, tá? Da água, ok? Então, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre coagulação e floculação, a gente tem que relembrar um pouquinho lá sobre o que a gente conversou lá sobre os sólidos, né? Que estão dissolvidos, suspensos, né? Dissolvidos ou suspensos em uma amostra de água bruta. Então, de acordo com o diâmetro desses sólidos, a gente tem lá os nomes específicos que a gente pode dar para esses para esse tipo de partícula. Então, à medida que o diâmetro, né, dessas partículas vai diminuindo, olha lá o que acontece com a velocidade de sedimentação. A velocidade também vai diminuindo. E aí, se você quer remover turbidez de uma água, essas velocidades de sedimentação muito baixas aqui são problemáticas, né? Você não pode esperar, por exemplo, um dia todo, né, para que partículas com 0,01 milímetros de diâmetro decante. Ou ainda, você não pode esperar um ano, né, para que partículas como partículas coloidais elas se decantem. As partículas maiores, sim, se decantam rapidamente. Vejam lá a velocidade, é 0,73 metros por segundo, ou seja, em um segundo praticamente ela cai 1 metro, né? Então, devido a essas partículas coloidais, principalmente, né, terem velocidade de sedimentação muito pequena, você tem que forçar esse processo de decantação acontecer. Tá? E aí entra, né, os objetivos ali do processo de coagulação e floculação. Tá? Então, lembrando lá, né, a gente viu na aula sobre sólidos, né, lá em parâmetros físicos, né, de qualidade de água, que dava origem à turbidez, a gente conversou sobre os colóides e a gente viu lá que são partículas, né, que estão numa região entre
né, as soluções verdadeiras e as suspensões. Tá? As suspensões são partículas muito grandes que estão dispersas, né, enquanto que soluções verdadeiras são partículas muito pequenas que estão solubilizadas. Os colóides estão ali no meio termo, então temos ali dimensões de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, ou seja, 1 micrômetro. Tá? E a gente viu lá naquela aula alguns exemplos de suspensões coloidais. Por exemplo, aqui, né, um copo contendo, por exemplo, uma gota de shampoo, forma lá as micelas, que são colóides. Se você jogar uma luz ou um feixe de luz, né, você consegue ver um risco, né, essa luz sendo espalhada por essas partículas coloidais. O mesmo pode ser visto quando raios de sol, né, batem lá nas partículas de água num amanhecer, tá? Num dia com neblina. Aqui eu mostro para vocês um experimento que eu fiz aqui em casa, tá? Um tempo atrás, ó. Eu estava fazendo a nebulização aqui de um gato, tá? Ele estava com um problema respiratório, então ele estava aqui dentro da caixinha e aqui estava saindo água, né? Água que estava dispersa em ar. Então, lá no nebulizador, né, sai aquela fumacinha, na verdade, são partículas de água que estão dispersas no ar. Se você joga, né, aponta um laser, aqui eu estou apontando um laser, ó. Vejam que antes de entrar na caixinha, você não consegue ver o feixe do laser aqui, né? Nessa região antes da grade aqui, né? Você não consegue ver o laser, porque não tinha poeira, não tinha ali gotículas de água. Eu estava jogando as gotículas de água só dentro da caixinha. Então, no momento em que o laser começa a encontrar as gotículas de água, ali começa a espalhar e você consegue ver o caminho, tá? Então, esse é conhecido como o efeito Tyndall. Só para relembrar lá os conceitos ali de colóide, tá? O que a gente vai ver é que esses colóides, pessoal, eles ficam perambulando ao longo da solução. Tá? E isso a gente chama de movimento browniano. Então, eles ficam andando sem um caminho definido, né? Eles ficam andando em zigue-zague ali ao longo da solução e eles não conseguem se decantar. Ou até conseguem, porém a velocidade é muito baixa, como a gente viu lá, né? Olha lá, 10 na menos 8 metros por segundo, né? Ou seja, 8,6 metros em um ano, ou seja, a velocidade é muito baixa, tá? Então, praticamente não se decantam. Então, para isso é que entra ali o coagulante. Então, a gente viu lá naquela aula, né, que para remover essas partículas coloidais, a gente tem que entrar com um coagulante, tá? A gente precisa entrar com coagulante para promover a desestabilização dessas partículas que estão lá em solução, tá? Então, essa é a região, mais ou menos, né, onde essas partículas se encontram de 1 a 1000 nanômetros, tá? Pessoal, eu já adiantei para vocês que esses colóides eles possuem carga negativa. Então, eu represento aqui 5 colóides, ok? Com as suas respectivas cargas negativas ali. E olha o que acontece em solução. Lá em solução em água, né, existem muitos cátions, por exemplo, sódio, potássio. E esses cátions, eles ficam ao redor desses colóides, blindando cada partícula coloidal. Então, você tem ali algo muito estável. Aqui temos também uma imagem mostrando, né, como que teríamos, né, a partícula coloidal em solução. Então, temos aqui ela com a carga negativa, ao redor dela ficam lá grande quantidade de cátions, né, com carga positiva, e essa concentração de cátions vai diminuindo ao longo que você vai se distanciando dessa partícula coloidal. Então, o potencial zeta, né, da solução, ela vai diminuindo ao longo que você vai se afastando ali do centro, né, onde está lá o colóide. E a gente vai verificar que o coagulante ele tem o objetivo de entrar aqui, passar por essa camada toda de contraíons que estão rodeando ali o colóide negativo para promover a desestabilização do sistema. Tá? Então,
essa, né, é a principal função do coagulante, promover lá a desestabilização do sistema para, na sequência, né, esse sistema já desestabilizado começar a se aglutinar e formar partículas maiores, tá? E a gente vai ver que geralmente os coagulantes que são usados, eles têm lá alumínio ou ferro como cátion, tá? Já olha para a carga desses elementos. Alumínio 3+, né? E o ferro, quando usado, geralmente ferro férrico é 3+ também. Tá? Então, a gente vai ver algumas especificações ali desses coagulantes. Tá? Bom, vimos então que o processo de coagulação está relacionado com a desestabilização do sistema. Você tem que jogar um íon de carga oposta para desestabilizar os coloides que são negativos. Então, por isso que a gente joga alumínio ou ferro, ambos com carga 3+. Você joga uma carga oposta e uma partícula ainda bastante com carga trivalente, né? Então, um ferro mais 3 ou alumínio mais 3, tá? Aí você promove esse choque inicial para desestabilizar o sistema. Então vejam aqui uma partícula de um átomo, por exemplo, aqui de alumínio, né, com a sua carga positiva. Na verdade, aqui é uma representação, tá? Lembrando que o alumínio é 3+. Então aquele metal que é um cátion, né, tem carga positiva, ele vai ser jogado aqui no sistema, naquela água contendo lá os colóides que estão dando origem lá à cor e turbidez, principalmente. Você tem que jogar com força esse alumínio ou esse ferro 3+ lá no sistema. Para quê? Para que ele consiga atravessar toda aquela camada até chegar lá no coloide, tá? Para promover a desestabilização do sistema. Então, por isso, pessoal, que a coagulação é uma etapa onde a agitação da solução tem que ser brusca, tem que ser muito forte. Para quê? Para esse cátion conseguir atravessar essa barreira, né, que vai se formando quando você tem lá uma água parada e um coloide negativo, a tendência é ao redor, né, desse coloide negativo, vários cátions de sódio e de potássio, principalmente cálcio, se a água tiver também dureza, né, vão se agregando ali. Daí você joga uma partícula positiva com bastante violência, para quê? Para desestabilizar todo esse sistema, tá? Então, como principais coagulantes, a gente tem o sulfato de alumínio e o sulfato férrico. Vejam, ambos, né, sulfatos ali de cátions trivalente. Dependendo do tipo, né, você tem lá a dosagem e o pH melhor de atuação. Então, até pouco tempo atrás, o sulfato de alumínio era o principal coagulante utilizado e o pH para uma boa coagulação e floculação era na região da neutralidade, de 5 a 8. Eu vou mostrar para vocês depois alguns experimentos provando isso aqui. Que em pH menor que 5 e em maior que 8, o sulfato de alumínio não funciona, não coagula, tá? Olha o sulfato férrico, tem uma ampliação um pouco maior aqui na região de atuação, isso é bom, né? Cloreto férrico também, né? Poderia ser utilizado como coagulante. E agora aqui o policloreto de alumínio, vejam, um coagulante mais moderno, né? Utilizado aí já sendo um dos mais utilizados atualmente, o policloreto de alumínio. Dosagens bem baixas e olha lá, não tem pHs específicos para que o processo aconteça, ou seja, ele funciona bem em toda a região de pH. Claro que quando eu falo em toda a região de pH, talvez ele não vai funcionar bem lá em pH 1 e nem em pH 13, mas dificilmente você vai ter uma água com pH 1 ou uma água com pH 13 para ser tratada. Geralmente a água vai chegar lá na estação de tratamento de água com pH na faixa de talvez 5 até 9, 10, tá? E aí o sulfato, o policloreto de alumínio, ele atua bem. A gente não precisaria fazer correção de pH para coagulação e floculação acontecer bem. Além disso, pessoal, pode-se adicionar alguns compostos auxiliares ali que ajudam no processo de coagulação, tá? Bom, a gente viu alguns coagulantes e a gente viu que
precisa ser um cátion trivalente. É melhor, né, que seja um cátion com carga bastante alta. Então, por isso que a gente viu sempre alumínio ou ferro 3 lá, né? Lembra lá, ó, sulfato era férrico e não ferroso, e o cloreto era férrico e não ferroso, tá? Ou seja, o ferro 3. Além dessa carga, né, ter que ser alta, também a gente tem que se preocupar com o fator toxicidade. Esse metal, esse cátion, ele não pode ser tóxico. A gente não poderia usar chumbo 4, por exemplo, como coagulante, né? Porque ele é tóxico. E lembrando lá que a portaria de consolidação, né, do Ministério da Saúde traz os valores de VMP para alumínio e para ferro, olha lá, ó, de 0,2 e 0,3 miligramas por litro. Então, uma água pode ter no máximo, né, 0,2 miligramas de alumínio por litro ou 0,3 miligramas por litro de ferro. Então, quando a gente usa esses coagulantes, a gente tem que ficar atento lá nos resíduos, né, do cátion na água após o tratamento. Porém, vejam que é o anexo 10, né? Trata-se de padrão organoléptico de potabilidade. Não é aquela outra tabela que eu não lembro se é 9, ou se é 11, ou se é 6, né? O anexo lá, que tratava de cátions que eram tóxicos, né? Padrão para toxicidade. Ali os valores de VMP eram muito menores. Então, se você usasse um coagulante que tivesse um cátion tóxico, provavelmente a água final teria lá concentrações desse cátion acima do VMP relacionado à toxicidade e teríamos um problema, tá? Ótimo. Além disso, um bom coagulante ele precisa ser pouco solúvel em pH 7. O quê? Para formar lá um precipitado. A gente vai ver que o alumínio ele forma um gel, né, um composto, né, que é tipo um gel, tá? Além disso, ele tem que promover a formação de flóculos grandes, e isso é bom, né? Que a gente consiga obter flóculos grandes depois do processo. Além disso, né, principalmente, ele tem que ser barato. A gente não pode também ter lá altos custos, dependendo da quantidade de água a ser tratada, o uso de coagulante é alto. E aí os custos, né, acabam sendo repassados para a população e nenhum, né, político quer aumentar a taxa de água, por exemplo, né? São medidas impopulares. Então é interessante que seja barato também, tá? E que tenha sempre disponibilidade no mercado. Bom, a gente viu algumas características dos coagulantes e agora a gente vai ver alguns fatores que influenciam no processo de coagulação e floculação, tá? Então, o pH e a alcalinidade, o primeiro deles, influencia bastante. O tipo de coagulante utilizado, além da concentração a ser utilizada, a gente vai ver que dependendo da dosagem não funciona. Então, depende da quantidade, depende do pH. Depende da quantidade de sais, de turbidez presente na água, da temperatura e também do processo de mistura. O objetivo aqui na nossa disciplina não é falar sobre os processos que acontecem, os projetos, né, de estações de tratamento de água, onde você projeta, né, um floculador. Não é o objetivo aqui, tá? Lá no semestre que vem vocês vão ver isso com o professor Bassani, tá? Bom, então quando a gente joga o coagulante na água, o que que acontece? Se a gente jogar sulfato de alumínio na água, a gente está jogando, na verdade, o cátion alumínio. Se a gente jogar o sulfato férrico, a gente está jogando ferro, assim como o cloreto férrico. Esses cátions, né, tanto alumínio quanto ferro ali, eles vão encontrar alcalinidade lá na água, ou seja, né, bicarbonatos, e assim eles, né, dependendo da quantidade, né, de bicarbonato, vão se transformar em hidróxido. Tá? O hidróxido de alumínio, vou pegar aqui o exemplo do alumínio. Tá? O hidróxido de alumínio ele é pouco solúvel. O KPS, a constante do produto de solubilidade, é baixa. Então, ele é pouco solúvel. Ele forma um pozinho meio gelatinoso. A gente diz que ele forma um gel. Tá? Esse gel ele vai grudar, né, nos coloides
e assim você acaba tendo a aglomeração de vários colóides nas partículas de gel ali de hidróxido de alumínio, até que você tenha um tamanho lá suficiente para o peso ser alto, né? A densidade é ser alta e aí ele decanta. Tá? Então, a alcalinidade da água é importante e a alcalinidade está relacionada com pH. Esse coagulante funciona bem se você tiver uma alcalinidade adequada. Se a água não tiver alcalinidade adequada, você tem que corrigir o pH, né? Acertar essa alcalinidade. E geralmente usa-se o quê? Cal hidratada, hidróxido de cálcio, ou barrilha, né? Carbonato de sódio. Ambos ali são colocados na água com o objetivo de transformar aquele cátion 3+, que está vindo lá do sulfato, né? Em hidróxido, tá? Que é um gel, tá? Que vai aglomerar as partículas coloidais, ok? Mas, dependendo do pH da água, isso aqui pode não acontecer, né? A formação desse gel neutro, vejam que não tem carga, né? Hidróxido de alumínio, LOH3, o composto neutro, ele pode não ser formado dependendo do pH da água. Então, se a água for muito ácida, quando você joga sulfato de alumínio na água, você vai ter espécies catiônicas de alumínio em água. Então, você terá espécies catiônicas, ok? E à medida que você vai aumentando o pH, você vai fazendo com que essas cargas sejam neutralizadas até você chegar lá num pH na qual você tem as espécies neutras. Se você ainda aumentar o pH, você começa a ter espécies aniônicas de alumínio em solução. Então, dependendo do pH, você vai ter lá esses tipos de espécies, né, do alumínio em solução. O ideal é ter o hidróxido neutro, tá? O hidróxido de alumínio com carga zero, que é aquela partícula gelatinosa. Tá? Então, a gente tenta sempre trabalhar com uma água perto lá de pH na região da neutralidade para você ter lá as partículas de alumínio na forma do gel, né, hidróxido de alumínio. Tá? Porém, essas partículas, né, dependem, né, a carga dessas partículas vai depender ali do pH. Quanto mais ácido for o meio, lembra lá em meio ácido, partículas positivas, os compostos positivos de alumínio estarão presentes. À medida que você vai neutralizando, você vai adicionando hidroxilo, o pH vai subindo, você vai tendo partículas com cargas positivas menores até passar pela neutralidade e começar a ter partículas negativas de hidróxido de alumínio. Então, existe um diagrama, pessoal, que é bastante utilizado, que ele mostra a concentração de alumínio, né, na solução, dependendo do pH da solução, e ele mostra a região onde existe a partícula, o composto neutro do alumínio na forma de hidróxido de alumínio. Então, nessa região aqui, pessoal, em pHs, né, que variam aqui, ó, vejam que é próximo mais à neutralidade e ainda com concentrações de alumínio nessa faixa aqui, tá? Na verdade, a concentração de sulfato de alumínio, tá? De coagulante de sulfato de alumínio. Aqui é a melhor região para você promover o processo de coagulação. Se você tem pHs muito altos, partículas, né, essa linha amarela aqui representa a divisão, né, a formação já saindo da partícula neutra do hidróxido de alumínio para uma partícula carregada negativamente. Então, você em pHs muito altos, você tem lá predominância de partículas negativas. Essa linha azul representa a transição, né, de partículas positivas para a partícula neutra ali. Então, em regiões onde o pH é muito baixo, você tem a predominância dessas partículas positivas, que não é bom para o processo ali, né, de coagulação, principalmente quando a gente objetiva lá trabalhar com o processo de varredura, ou seja, o gel hidróxido de alumínio varrendo, né, os colóides, tá? Esse diagrama, pessoal, é conhecido como diagrama de Amir-Tarraji-Mills, tá?
Então, quando vocês estudarem lá coagulação e floculação na disciplina lá de tratamento de água, provavelmente vocês vão trabalhar com esse diagrama. Eu quero mostrar um pouquinho ele aqui para vocês hoje e quero fazer com que vocês entendam um pouquinho como esse diagrama funciona. Tá? Então, olha só. Com esse diagrama, pessoal, aqui tem várias linhas, né? Cada linha representa lá a existência de um tipo de partícula do hidróxido de alumínio positivo, né? Aqui nessas regiões em pHs ácidos. E aqui temos essa última aqui, né, linha representando lá a primeira espécie negativa do hidróxido de alumínio, tá? E aqui toda a região onde forma o gel, né, hidróxido de alumínio neutro, tá? Então, através desse diagrama, a gente pode relacionar a dosagem de coagulante e verificar, né, se a gente vai ter gel para promover a varredura e também a gente pode prever quanto de gel, hidróxido de alumínio foi produzido, né, nessas condições. Então, olha só, por exemplo, aqui, pessoal, nesse lado da escala, a gente tem a concentração do coagulante sulfato de alumínio com 14,3 águas de hidratação, tá? Em miligramas por litro, tá? E aqui nesse outro lado, a gente tem lá a concentração, só que numa escala logarítmica, tá? De alumínio em termos de alumínio. E aqui temos em mol por litro. A gente pode, então, verificar que, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo. Vamos pegar uma dosagem de 30 miligramas por litro de sulfato de alumínio em pH 8. Então tá aqui, ó. Eu vou jogar numa água 30 miligramas por litro. Eu vou jogar o coagulante sulfato de alumínio para que a concentração lá fique em 30 miligramas por litro. Olha só o que vai acontecer, ó. Vai formar precipitado. Você caiu nessa região. Por quê? Porque em pH 8, eu estou analisando em pH 8, tá? Então, estou analisando aqui, ó. Em pH 8, o máximo que eu consigo solubilizar de sulfato de alumínio é aqui, ó. Tá? É 0,3 miligramas por litro. Então, se eu jogar 30 miligramas por litro, eu tenho lá uma grande quantidade que precipita. Tá? É só fazer 30 menos 0,3. Tá? Vai dar lá 29,7, né, miligramas em cada litro que serão precipitados. Apenas, eu posso fazer a diferença ali, né, apenas a quantidade, né, que vai solubilizar ali apenas 0,3 mols, né, de miligramas, tá? 0,3 miligramas por litro irão se solubilizar. Bom, eu posso verificar isso em termos de concentração de alumínio se eu olhar lá para o outro lado da escala. Tá? A concentração, então, de alumínio em solução. Aqui eu tenho a quantidade de alumínio, de sulfato de alumínio que ficará em solução, que solubilizará. 0,3 miligramas por litro. E isso representa 10 na menos 6 mol por litro de alumínio. Tá? Se você pegar 10 na menos 6 mol por litro, multiplicar pela massa molar do alumínio, que é 27, e ainda multiplicar por 1.000, você vai ter lá exatamente 0,027 miligramas por litro de alumínio. E 0,027 é 9% de 0,3. Por quê? Se a gente olhar para a massa molar desse composto todo aqui, o alumínio contribui em 9% para essa massa molar. Tá? Então, a gente pode trabalhar em termos de sulfato de alumínio ou em termos de alumínio. Lembrando que 9% da massa é alumínio. Tá? Então, a gente já viu, né, que vai precipitar 29,7. Se você adicionar 30 miligramas, né, a pH 8, você adiciona 30, só que só solubiliza 0,3. Então, precipita 29,7. A gente poderia também, né, fazer a continha aqui, 10 na menos 4 menos 10 na menos 6, e a gente teria ali em termos de mol por litro de alumínio, e multiplicando pela massa molar do alumínio, que é 27, e por 1.000, você chega lá em 2,7 miligramas. Então, tanto faz você trabalhar com o composto ou com o alumínio, tá? Lembrando que 9%
da massa é alumínio ali para esse composto. Então a gente consegue fazer previsões ali. Quanto mais concentrada for a solução que eu preparar, mais precipitado de hidróxido de alumínio eu vou ter. Pessoal, a gente vai fazer um exemplo para verificar o funcionamento, tá, desse diagrama, tá? Então eu quero só mostrar para vocês, talvez, né, para ficar mais claro ali o que eu estava falando sobre 9% ali, né, do composto ser em massa, né, ser alumínio. Se você pegar o composto sulfato de alumínio com 14,3 águas de hidratação, a massa molar é 600. O alumínio contribui com 54 gramas em cada mol ali, né? São 2 alumínios, a massa molar do alumínio é 27. Então, 54 gramas acaba sendo 9% de 600 gramas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 0,3 miligramas por litro do coagulante, quanto que eu tenho de alumínio? Eu tenho 9% disso. Então, 0,3 vezes 9% dá 0,027, tá? 0,027 miligramas ali. Pelo gráfico, 0,3 miligramas por litro de aqui, ó, 0,3 miligramas por litro de coagulante, né? Pelo gráfico, ele disse que eu tenho 10 na menos 6 mols por litro de alumínio. Vamos ver se isso é verdade. Então, ó, 10 na menos 6 mol por litro, né? Se eu quero transformar mol para grama, lembra lá que eu quero a massa. Então, eu pego o número de mols e multiplico pela massa molar. Então, eu pego o número de mols de alumínio, multiplico por 27, que é a massa molar, eu tenho lá a quantidade em gramas por litro, posso multiplicar por 1000 para ter em miligramas por litro, tá? 10 a menos 3 é mili, a gente chega lá em 0,027 miligramas. Então, fechou perfeitamente. 0,3 miligramas por litro desse coagulante representa 10 na menos 6 mol por litro de alumínio, ou seja, 0,027 miligramas por litro, que é 9%, né? 9% de 0,3. Ou 9% de 0,3 vai dar lá o 0,027, tá? Então, só para vocês entenderem aqui essa mistura que ele faz aqui, né? Aqui em miligramas por litro do coagulante, lá em mol por litro do alumínio, tá? Bom, na prática, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora umas imagens que eu fiz lá no laboratório. Então, olha lá, ó, uma solução 0,3 miligramas por litro de sulfato de alumínio coagulante, sulfato de alumínio em pH 7, tá? 3, 30 e 300 miligramas por litro de sulfato de alumínio em pH 7. O que vocês estão observando? Eu estabilizei o pH em 7. Eu só fui aumentando a quantidade de coagulante, ou seja, fui dissolvendo mais sulfato de alumínio. De 0,3 para 3 eu aumentei 10 vezes, depois aumentei mais 10 vezes e ainda mais 10 vezes. Vejam, pessoal, que a turbidez da solução está aumentando. Se não está muito claro nessa imagem, eu vou botar essa outra imagem ó, de cima agora. Os mesmos 4 balões volumétricos. Então, solução de sulfato de alumínio, que é o coagulante, né? À medida que você vai aumentando a concentração, ó, vai aumentando a turbidez. O que está acontecendo? Está formando mais precipitado, né? É isso que a gente acaba concluindo. Então, olha lá, pelo diagrama que a gente está olhando aqui, o primeiro balão volumétrico aqui, ó, 0,3 miligramas por litro de sulfato de alumínio em pH 7. Então tá aqui, ó, 0,3 miligramas por litro do coagulante em pH 7. Ó. Já forma um pouquinho de precipitado. Quanto que forma de precipitado? Essa quantia aqui de 0,3 até aqui seria 10 vezes menos, 0,03. Né? Então precipita uma quantia, tá? Agora, quando você prepara a solução de 3 miligramas por litro, você está aqui, ó. 3 miligramas por litro em pH 7, você está aqui. Então, você tem muito mais precipitado dentro do balão volumétrico. Você precipita daqui até esse ponto, que é o máximo de solubilização para o composto nesse pH. E assim por diante, ó. Aquele balão com 30
Vejam que a turbidez já está bem nítida aqui, né? Aumentou bastante. Você já está nesse ponto aqui, ó. Você já tem uma grande quantidade de precipitado, de 30 até 0,03, né, miligramas você precipita. Tá? Então fica em solução apenas 0,03 miligramas por litro do coagulante, sulfato de alumínio, em todos os balões volumétricos. A concentração do sulfato de alumínio que ambas as soluções acabam tendo é a mesma, porque você chega na saturação da solução. Todas elas aqui são saturadas. O que está aumentando, na verdade, é a quantidade de precipitado que eu tenho lá dentro de hidróxido de alumínio. Tá? O último ali, ó, o 300 miligramas por litro de sulfato de alumínio, né? Vejam que é esse ponto aqui, ó, tá? Quando eu coloco esse coagulante, sulfato de alumínio, em água, ele encontra a alcalinidade da água e ele se transforma em hidróxido de alumínio. E vejam que forma um monte de hidróxido. Né? Daqui até aqui, precipita. Tá? Então, conseguiram entender que em todos os balões volumétricos, o que consegue ser solubilizado ali é o mesmo valor, que é esse ponto aqui, né? Que é mais ou menos aqui 0,03, né? Em termos de miligramas por litro do coagulante, ou 10 na menos 7 mol por litro de alumínio em solução. Então, nos 4 balões volumétricos, a concentração de alumínio na solução é a mesma. A concentração de alumínio é 10 na menos 7 mol por litro. Porém, o que muda é a quantidade de hidróxido de alumínio, do gel hidróxido de alumínio que eu estou formando. Tá? Quanto mais turva, mais gel hidróxido de alumínio tem lá dentro. E se eu quero remover os coloides por varredura, quanto mais gel eu tenho formado de hidróxido de alumínio, mais rápida vai ser a varredura e mais eficiente vai ser essa varredura. Tá? Então a gente vai ver alguns efeitos ali, né, dessas concentrações. Porém, aqui nesse primeiro momento, eu queria que vocês entendessem, né, esse diagrama, tá? Mostrando ali para vocês que, dependendo da quantidade que você joga lá de coagulante, você vai ter lá uma quantidade de gel formado. Se você jogar uma quantidade muito baixinha de coagulante, dependendo, né, do pH, você pode não ter a formação de gel. Ou se você jogar lá, por exemplo, 3 miligramas por litro de coagulante, né? Porém, o pH da água é 10, então você está aqui, ó. Você está nesse ponto aqui do gráfico. Você não vai ter formação do gel hidróxido de alumínio. Então, você não vai conseguir promover a varredura dos coloides. Então, por isso que é importante o conhecimento desse diagrama. Saber em a quantidade, mais ou menos, de gel de hidróxido de alumínio você vai conseguir formar de acordo com o pH e a dose do coagulante. Vejam que uma dose alta de coagulante, 300, né, você consegue formar precipitado desde pH mais ou menos 5 até pH na faixa de 11, 10,5, 11 aqui, tá? Já se você joga menos coagulante, a faixa de formação de gel já vai ficando mais estreita. Então, para 0,3 miligramas por litro de coagulante, você tem uma formação de gel só nessa faixa aqui, ó, de pH 6, mais ou menos, né, até pH 8. Tá? Então, você tem uma faixa de atuação menor ali para formação do gel. E além disso, você forma menos quantia de gel, né? Quando você analisa na vertical aqui, né, a quantidade de gel formada, tá? Pessoal, conseguiram entender mais ou menos esse diagrama? Vamos fazer um exercício então aqui para ver se ficou bem claro o que esse diagrama pode nos fornecer. Está aqui o exercício. Vamos lá, vamos tentar entender ele então. Com relação ao diagrama de solubilidade do coagulante sulfato de alumínio, marque V ou F, né? Então vamos lá. Verdadeiras ou falsas as alternativas. Vocês vão verificar que é bem tranquilo de entender o diagrama. Tá? Olha lá, ó, em pH 9,
e concentração de coagulante igual a 0,3, ocorre formação de precipitado de hidróxido de alumínio. Então, em pH 9 e com concentração de coagulante 0,3, ó, eu estou aqui nesse ponto aqui, ó. Tem hidróxido de alumínio precipitado? Não, né? Tá falso o item, tá? Ele diz que ocorre, é mentira. Essas condições de pH e concentração de coagulante não vai promover lá a formação de gel hidróxido de alumínio, não vou ter lá uma boa varredura de colóides, tá? Pelo processo de varredura não vai acontecer coagulação. Olha lá a segunda alternativa. Em pH 7 e concentração de coagulante 0,3 mg por litro, ocorre formação de precipitado de hidróxido de alumínio. Então, pega lá, ó, em pH 7, está aqui, e concentração de coagulante 0,3, ó. A concentração 0,3 está aqui, então eu estou nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, ó. Ele diz que ocorre formação de precipitado. Ocorre. É pouco, mas ocorre. Era lá aquele nosso primeiro caso, né? Era esse ponto, era aqui, ó. Você quase não consegue perceber a olho nu, né? A turbidez aqui devido ao pouquinho de hidróxido de alumínio que é formado, mas já tem, tá? Pelo gráfico a gente consegue verificar aqui nesse gráfico ampliado, né? A gente está exatamente nesse ponto, tá? pH 7, concentração 0,3. Então ocorre, tá? Verdadeiro ali o item, ok? Qualquer dúvida me interrompe aqui, me chama no chat, tá? Ou abre o áudio e grita ali, me chama. Olha lá o próximo item, ó. Em pH 5 e concentração de coagulante 0,3, ocorre formação de precipitado? Então, ó, em pH 5, tá aqui, né? E aqui, concentração de coagulante 0,3. Então, é a primeira linha, eu estou por aqui, ó, em pH 5, né? Não, tá? Nessas condições irão prevalecer espécies catiônicas, né, de hidróxido de alumínio, que não é o precipitado hidróxido de alumínio, a espécie neutra. Eu vou ter lá a formação de espécies catiônicas ali, tá? Então, o item está falso, né? Porque ele diz que ocorre e não ocorre precipitação de hidróxido de alumínio ali, tá? Você joga o sulfato de alumínio e ele não se transforma em hidróxido de alumínio nestas condições. Por quê? Porque em pH 5 a alcalinidade provavelmente vai estar bem baixa. Você está favorecendo a formação de espécies catiônicas ali. Olha lá o próximo item. Em pH 4 e concentração de 30 miligramas por litro de coagulante, né? Não ocorre formação de precipitado. Então vamos lá, ó, em pH 4 e com 30. Ó, a linha do 30 é essa. Então estamos aqui, ó, tá? Por aqui, ó. 30 miligramas por litro de coagulante e pH em 4, tá? Não forma, tá? Não forma, realmente não forma precipitado de hidróxido de alumínio. Ele diz que não forma, né? Então o item está verdadeiro, tá? Olha lá o próximo item. Se adicionarmos 30 miligramas por litro de coagulante e o pH for ajustado para 8, haverá formação de hidróxido de alumínio. Então, com 30 miligramas por litro de dosagem de coagulante e o pH for 8, então é exatamente esse ponto aqui que está marcado no gráfico, no diagrama, tá? A gente tem, né, formação de hidróxido de alumínio. Então, em 30 e pH 8 haverá formação. Haverá, está verdadeiro item. Tá ok? Estamos nesse ponto aqui. O próximo item. Em pH 8, independentemente de adicionarmos 0,3, 3, 30 ou 300 miligramas por litro de coagulante, a concentração de alumínio na solução será de 10 na menos 6 mol por litro. Olha lá, em pH 8, vamos analisar verticalmente agora aqui, ó. Independente de a gente ter 0,3, estamos exatamente nesse ponto. 3, 30 ou 300, né, miligramas por litro de coagulante. A concentração de alumínio na solução é a mesma. Sim, o que a gente consegue dissolver em pH 8 é aqui, né? A gente consegue ver lá, é 10 na menos 6 mol por litro, tá? 10 na menos 6 mol por litro de alumínio daí, tá? Em termos de alumínio. É o máximo. A única coisa que vai acontecer
de 0,3 indo para 3, 30 e 300, é que ocorre aumento na quantidade de formação do gel, hidróxido de alumínio, como a gente já viu ali, tá? Então tá verdadeiro, né? Tá verdadeiro o item, tá? Olha lá o próximo. Com uma dosagem de 30 mg por litro do coagulante, a concentração de alumínio na solução em pH 8 será de 0,027 mg por litro. Então, em 30, né? Em 30 mg por litro de coagulante, a gente tem lá 10 na menos 6 mol por litro de alumínio. Se eu passar isso para miligramas por litro, a gente já até fez esse cálculo, né? 10 na menos 6 ali acaba representando 0,027, né? A gente fez lá, tá? Ó, 10 na menos 6 mol por litro de alumínio. Na verdade, quando eu passo para miligrama por litro, né, é o 0,027 lá, tá? Tá aqui já o cálculo feito para esse ponto. Então tá verdadeiro, né? Tá verdadeiro. Olha lá o próximo item. Quando uma solução com pH 7 e dosagem de coagulante igual a 300 for acidificada a pH 3, todo sólido de hidróxido de alumínio será dissolvido. Então vamos lá. Eu tenho uma dosagem de coagulante de 300 e o pH está em 7. Então tá aqui, ó, pH 7, dosagem de coagulante 300. Eu estou aqui mais ou menos onde está a mãozinha aqui, tá? Olha lá, o pH em 7 e dosagem de coagulante em 300 miligramas por litro, tá? Se eu acidificar e trazer o pH dessa mistura para 3, ó. Então vamos lá, eu vou trazer o pH para 3. pH 3 está aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? 3, né? Com 300 está aqui, ó, tá? Ele diz que todo sólido de hidróxido de alumínio será dissolvido. Exatamente. Você saiu do triângulo ali onde tem formação de gel, de precipitado. Então, mesmo se você coloque 300 miligramas por litro de coagulante, se o pH for 3, não forma o gel capaz de fazer varredura de colóides, tá? Próximo item. O diagrama mostra que a quantidade de precipitado de hidróxido de alumínio depende somente da concentração de coagulante? Depende só da concentração de coagulante, né? A quantidade de, de sólido formado, ó, aqui, se eu pegar no pH 9, de 300, né, de 300 para 0,03, eu tenho uma diferença grande de sólido formado ao compararmos com o pH 7, de 300 a 0,3, né? A quantidade é muito maior de sólido formado aqui. Então, não só depende da concentração, depende do pH. É um triângulo que vai se fechando, é um triângulo invertido, né? E à medida que a concentração de coagulante vai diminuindo, a faixa de atuação, de formação, né, faixa de pH ótima ali para formar o precipitado vai sendo mais estreita. Então depende do pH também, não depende só da concentração do coagulante, tá? Então o diagrama mostra que a quantidade de precipitado depende somente da concentração? Não, depende do pH também da amostra a ser tratada. E olha lá a última alternativa. Com uma dosagem de coagulante de 30 miligramas por litro, se aumentarmos o pH de 7 para 8, aumentará a quantidade de precipitado? Então vamos lá, ó. Dosagem de 30 miligramas por litro em pH 7 eu estou aqui, tá? Estou aqui. Se eu vim para pH 8, eu venho para cá. Daqui para cá, o que acontece com a quantidade de precipitado formada? Acaba diminuindo, né? Porque em pH 8, veja lá ó, que eu solubilizo mais, né? Eu solubilizo 10 na menos 6 mol por litro. Em pH 7, que eu estou aqui, ó, eu solubilizo menos, ó. Eu vou solubilizar um número menor ali, tá? A concentração de alumínio na solução vai ser menor, tá? Vai ser 10 a menos 7, ou seja, eu precipito mais, né? Em pH 7, ó, para a dosagem de 30 miligramas por litro, eu tenho mais quantidade de precipitado, se eu analisar verticalmente, do que em pH 8. Tá? Por quê? Porque em pH 8 eu aumento um pouco a solubilidade desse coagulante, eu consigo solubilizar mais.
Se eu analisar em termos de de sulfato de alumínio, né, em pH 7, mais ou menos em pH 7, eu estaria por aqui, ó. E aqui seria mais ou menos 0,03 miligramas por litro de coagulante que solubilizou, tá? 10 vezes menos ainda do que dessa última reta. Então, eu diminuo a quantidade de precipitado se eu vou de pH 7 para pH 8. E ele diz aqui que aumenta a quantidade de precipitado, tá? Então tá falso ali o item, tá? Pessoal, com essas sentenças e com essa análise, deu para entender mais ou menos essa dependência da concentração do coagulante sulfato de alumínio com o pH para a formação do gel hidróxido de alumínio que vai promover a varredura dos coloides lá no sistema? Sim, Fernando, ok? Entendeu? Beleza? Viram então, né? Só para recapitular. Aqui temos uma escala em termos de concentração de miligramas por litro do coagulante, né? Aqui ele, né, coloca a quantidade a concentração, na verdade, da espécie alumínio que vai ficar em solução, tá? Então é em mol por litro, mas a gente já viu que dá para transformar para miligramas por litro, e lembra que esse número aqui, na verdade, é 9% disso, né? Claro que tem que transformar, né? Aqui, né? 10 na menos 6 mol por litro, multiplica pela massa molar e ainda multiplica por 1000. Daí você tem miligrama por litro aqui também. E esse número é 9% desse, porque o alumínio representa 9% na massa molar do sulfato de alumínio com 14,3 águas ali. Então a gente viu ali essa dependência, né, essa forte dependência da concentração e do pH na formação da quantidade de gel, hidróxido de alumínio ali formado. Tá? E essa quantidade ali de gel vai influenciar na varredura dos coloides, que eu preciso aglutinar lá em solução. Tá? Então, quando aparecer um diagrama ali de Amitarraj-Mills, você já sabe mais ou menos interpretar ele. Tá? A região boa ali para você formar, né? Para você ter um bom processo de coagulação e floculação, é a região onde você forma o gel. Tá? Então, ótimo, vamos em frente. Pessoal, dentro dessa região existem subdivisões, tá? E não vai ser aqui o objetivo da nossa disciplina, né? Olhar muito para isso. Eu só queria mostrar para vocês que vários mecanismos atuam no processo de coagulação. O mais usado no dia a dia, lá na estação de tratamento de água, é o por varredura. Tá? É quando você forma lá altas quantidades do gel. Tá? Então você tem uma varredura ótima, né, na região onde você tem grande quantidade de gel formada ali. Mas dependendo ali das concentrações, né, do coagulante e do pH, eu posso subdividir ali, né, esses mecanismos de atuação do coagulante em alguns tipos de atuação, como neutralização de cargas, né? Compreensão de camada difusa, adsorção e formação de pontos. Então, isso tudo aqui a gente não entra, né, na disciplina de qualidade de água. O objetivo principal aqui era mostrar, né, o principal, que é o mecanismo de varredura, né, atuando ali no processo, que é quando eu formo lá o gel em grande quantidade, tá? Só para vocês terem uma ideia de diferença entre o mecanismo de varredura e o de neutralização. O de neutralização, você não chega a formar o gel. E aí é a partícula de alumínio 3+, que acaba neutralizando os coloides. Porém, esse processo não vai ser tão eficiente quanto o de varredura, e depende lá um pouco das características da água. Então, você joga o coagulante, e o cátion alumínio é que acaba se grudando, né, ao coloide, tá? Acontece, na verdade, quando você promove a coagulação de uma água, vários processos atuam junto, tá? Eles ocorrem simultaneamente, mas um deles vai prevalecer, dependendo ali do ajuste que você fizer. Geralmente, lá nas estações de tratamento de água, a gente trabalha com altas concentrações de coagulante. E aí, o de varredura, né, é o que prevalece. Porém,
Pode coexistir um outro processo como o de neutralização? Pode. Alguns cátions alumínio que não se transformaram em hidróxido de alumínio, o gel, né? Eles podem também se grudar no colóide negativo, neutralizando esse colóide. E daí esse colóide neutro, ele se gruda a um outro colóide neutro também, porque foi, né, neutralizado por alumínio 3+. E daí duas partículas neutras acabam se aglutinando. Então o colóide que era negativo foi neutralizado por alumínio 3+. O outro colóide que era negativo também foi também neutralizado por alumínio 3+. Então temos ali dois colóides que estão neutralizados e aí sim você consegue ter a aglutinação deles. Vejam que um colóide negativo com outro colóide negativo, sem o uso de coagulante, eles não vão querer se atrair, né? Eles não vão querer se aglutinar. Então, dois coloides, sem o uso de um coagulante, eles vão ficar perambulando. Então, você tem que... esse sistema vai ficar estável. Então, você tem que jogar o coagulante para quê? Para desestabilizar, para acabar com esse marasmo que está lá na solução, né? Que um coloide negativo não vai sentir atração por outro coloide negativo. Agora, se você neutralizou os dois, aí eles podem se aglutinar. E aí você forma algo maior, mais denso e que decanta, tá? Então, esse seria a neutralização, né? A absorção de partículas de alumínio no colóide. Então, a neutralização ali do colóide. Porém, né, como eu já venho falando para vocês, o de varredura é o que acaba acontecendo principalmente lá nas estações de tratamento de água. Então, você joga uma quantidade alta de sulfato de alumínio para promover a formação do gel. E esse gel, né, o que vai acontecer com esse gel? Esse gel, né, de hidróxido de alumínio, ele vai começar a se grudar nos colóides. Então, mesmo os colóides sendo negativos, eles vão se grudar nesse gel. Tá? É algo gelatinoso. Os colóides negativos acabam se grudando. Então, uma partícula de hidróxido de alumínio gelatinoso acaba grudando vários colóides. E aí você vai tendo lá algo que vai aumentando de tamanho. Tá? Então, esse é um processo conhecido como varredura. Você varre os colóides quando você joga essas partículas que são sólidas em suspensão. Eu falo aqui em gel, né? São partículas gelatinosas. Na verdade, é um sólido que está em suspensão. São partículas de hidróxido de alumínio muito finas, né? Que acabam varrendo esses colóides, tá? Ok, então conversamos bastante sobre o processo e agora eu quero falar um pouco de coagulação, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a floculação, que é esse aumento de diâmetro através do processo de aglutinação desses colóides. Então, esse processo, pessoal, é um processo mais lento. O processo de desestabilização dos colóides, a coagulação, ela é rápida e tem que ser sob forte agitação. Agora, a partir do momento que você desestabiliza o sistema, você tem que dar tempo para que essas partículas desestabilizadas acabam se aglutinando. Então, é um processo lento. A floculação é um processo de agitação, onde a agitação é mais lenta, tá? Lá no JAR-TEST, né, a gente vê, a gente muda, né, a rotação das pás, depois eu vou falar para vocês, né, diminui, né, durante o processo de floculação. Na coagulação começa lá com uma agitação intensa e na floculação daí diminui. Então o objetivo da floculação é o quê? Promover então o choque entre essas partículas para que elas aumentem, né, de tamanho. Elas vão se encontrando e vão aumentando de tamanho. Então, o objetivo é esse: é deslocar, né, o diâmetro dessas partículas para valores de diâmetros maiores. Então, o diâmetro da partícula floculada tem que ser maior do que o diâmetro da partícula lá coloidal. Se a floculação ela está sendo feita de forma adequada, isso é verdadeiro. Tá? O diâmetro da partícula floculada tem que ser maior. Você tem que deslocar, né, esse diagrama, esse gráfico, né, de frequência relativa de diâmetro da partícula para a direita, ou seja, para valores de diâmetro maior.
vejam que grande parte das partículas tem esse diâmetro aqui, né? Depois da floculação. Enquanto que antes da floculação, grande parte das partículas, né, tinham esse diâmetro aqui. Pegando a frequência maior de encontro lá, né, onde a maior quantidade das partículas adquiriram esse diâmetro, que é maior do que esse aqui. Tá? Então, o objetivo é esse: aumento de diâmetro das partículas para que você tenha lá algo mais denso e que consiga se decantar no futuro. Tá? Pessoal, dentro da floculação, você pode evoluir esse estudo, tá? Então, tem lá vários mecanismos de transporte, processos de floculação, dimensionamento do sistema, né, de floculação, e tudo isso, pessoal, fica lá para vocês verem lá na disciplina de tratamento de água, tá? Eu coloquei até ementa aqui para vocês verem, ó. Vocês vão fazer lá no semestre que vem, né? Então, você vai lá ver fundamentos das técnicas, processos de operação, de tratamento de água, vejam lá, ó, vocês vão entrar especificamente em coagulação, né, vão estudar a fundo, e aí também vocês vão projetar, né, uma estação de tratamento de água, tá? Então, a ideia aqui era dar essa noção do processo, tá? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês, então, o experimento de jar test, que é muito utilizado no dia a dia lá na estação de tratamento de água. Então, o que, que a gente pode analisar? A gente pode analisar aqui a influência ou descobrir, né, quanto coagulante eu tenho que adicionar numa determinada água que está chegando lá para ser tratada, para que eu tenha remoção suficiente de turbidez para atender aos padrões de potabilidade. Tá? Então, vocês já verificam aqui, tanto nessa imagem quanto nessa outra, você trabalha lá com várias amostras de água, você tem lá um sistema de paz que agita, né, essas amostras. É, varia muito um jar test para outro, né? Você tem lá um volume definido de água a ser tratada. O nosso lá no laboratório, tá? É 2 litros. Tem uma marca aqui, ó. Se você encher com água até essa marca, você tem 2 litros de água. Além disso, aqui, né, nesse sistema, nesse equipamento, você consegue programar tempos de agitação, como também velocidade de rotação dessas pás, tá? Além disso, temos aqui ó, essas torneirinhas, né? Para quê? Para tirar alíquotas de água para medir a turbidez. Se eu quero acompanhar, né, a remoção de turbidez, ou no final do processo eu tenho que analisar a turbidez, então eu abro ali e tiro um pouquinho de água aqui, tá? Um detalhe experimental, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de fazer um jar test, ao abrir essa torneira aqui, ó, descarta um pouco de solução, porque aqui dentro, ó, aqui dentro do jarro até chegar no ponto onde a torneira fecha, pode ter ficado um pouco de água turva que não entrou em contato com o coagulante, tá? Então joga, descarta um pouco, deixa escorrer um pouco, né? Para você ter certeza que está coletando uma água que está vindo lá de dentro do jarro, tá? Um detalhe experimental aí. Bom, então vimos ali que temos aqui os jarros. Aqui, na verdade, podem ser utilizados Becker, né, de 1 litro ou de 2 litros, depende ali do que você quer utilizar. E agora eu vou mostrar para vocês lá o nosso jar test com um experimento sendo realizado. Tá? Então, temos aqui uma amostra de água bruta antes da adição de coagulante. Eu amplio a imagem aqui para vocês verem a turbidez dela, bastante alta, né? Turbidez da água bastante alta. Olha lá a marca de 2 litros, ó. Essa linha azul aqui em cima é a marca de 2 litros. Então, antes de iniciarmos o teste, o que, que eu faço? Né? Olha só. Eu peguei água lá do córrego aqui do Ecopark, tá? Nesse dia. Eu fui ali no Ecopark. Quem já caminhou no Ecopark sabe que ali tem um córrego e que a água ali é bem poluída, bastante turva. Eu fui ali no Ecopark, peguei água ali e levei para o laboratório. Aqui ainda era o laboratório improvisado, aqui no Bom Pastor, aqui no centro, tá? Claro, pessoal, que durante o transporte, né? Na verdade, eu trouxe numa bombona.
Para mim, jogar aqui dentro do jarro, antes de jogar aqui dentro do jarro esse volume de 2 litros, o que, que eu tenho que fazer? Agitar essa minha bombona. Porque se ficou ali 1 ou 2 horas, tem tendência dos sólidos sedimentáveis que contribuem para a turbidez, eles se decantarem. E daí, se eu analisar, se eu pegar essa água e transferir aqui para o jarro sem homogeneizar novamente aquela bombona, eu posso estar voltando aqui no jarro uma água menos turva do que a verdadeira, né? Que estaria chegando lá na estação de tratamento se eu pegasse a água do córrego ali do Ecopark para tratar, para jogar lá, para fazer o processo de tratamento numa estação de tratamento de água. Então, eu homogenizo novamente, agito lá a bombona para que aqueles sólidos sedimentáveis voltem voltem a ficar em suspensão ali, e aí já coloco 2 litros no jarro, tá? Meço a turbidez antes dessa água, agito ela, pego uma amostra no tubinho lá do turbidímetro e já meço a turbidez. Então temos aqui uma água bastante turva. Aqui já temos uma água após a adição de coagulante e com o processo de floculação em andamento. Então vejam, ó, a formação dos flocos. Pessoal, tanto faz você falar flocos como flóculos. Flóculos, na verdade, se refere a é um diminutivo de floco. Então, flóculos seria um floquinho, um floco bem pequeno. Mas no dia a dia a gente fala flocos ou flóculos, tá? Porque são flocos pequenos, então acaba, né? Podemos chamar de flóculos, tá? Tanto faz. Então vejamos aqui que temos vários flocos ainda em suspensão e já temos lá bastante flocos que acabaram adquirindo densidade suficiente para decantar, mesmo ainda durante a floculação. A floculação, pessoal, significa que eu estou ainda agitando, tá? Essa pá ainda está em movimento. O coagulante foi adicionado, desestabilizei o sistema, já está formando os flocos que já estão adquirindo densidade suficiente para decantar, mas ainda não entramos no processo de decantação. Porém, mesmo assim, algumas partículas já se decantaram. Então, o que decantou aqui? Partículas que causam turbidez, ou seja, colóides, que estão grudados em gel hidróxido de alumínio, tá? Que foi varredura, altas concentrações de coagulante. Então, gel hidróxido de alumínio ali grudando nos coloides, tá? Então, aqui é só uma imagem ampliada, tá? E aqui já temos o jarro após a decantação. Então, depois da floculação, que acontece entre ali uns 15 e 20 minutos no nosso experimento, a gente deixa decantar por 10 minutos e aí verifica, né, a decantação de todas as partículas formadas, aqueles flocos que foram formados, né, durante a floculação acabam decantando e aí você tem uma água com turbidez praticamente zero. Vejam, daqui você traz para cá em mais ou menos 20 minutos de experimento, tá? Então vejam o poder do coagulante ali. É uma pena, pessoal. Esse é um experimento muito legal de fazer. Tá? É uma pena, né, a gente não conseguir fazer esse semestre, mas já fica de lição para vocês, tá? A gente não tem mais nenhum questionário referente à aula assíncrona, né? Hoje termina lá o último, né, questionário. Não entrou esse conteúdo, porém coloquem lá no Google e no YouTube e assistam lá uns 2, 3 vídeos, pessoal. Coloca lá jar test ou teste de jarros. Assistam lá uns 2, 3 vídeos. Eu estava olhando hoje, existem vários vídeos do processo sendo feito. É bem interessante, tá? Fica isso de tarefa para casa, assistir uns vídeos de jar test. Ok? Então a gente consegue remover toda essa turbidez ali. Agora, qual era o pH dessa água? Qual era a quantidade de coagulante que eu coloquei aqui dentro? Então agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre esses detalhes. Tá? Qual era a turbidez antes? Qual era a turbidez? Qual foi a turbidez depois? Então vamos entrar nesses detalhes, tá? Então, pessoal, quando vocês forem fazer um jar teste, qual é a primeira coisa que vocês vão ter que definir? Vocês vão ter que definir qual é a faixa de varredura
ou seja, a faixa de varredura em termos de concentração de coagulante que você vai trabalhar. Então, eu vou testar aqui concentrações de coagulante. Então, para isso, pessoal, dependendo do coagulante, vai ter lá um rótulo no manual, né? Que vem junto, geralmente no rótulo vem essa dosagem, e essa dosagem geralmente é colocada como mínima, média e máxima. Então, depende do que essa dosagem, da turbidez da água bruta a ser tratada. Então, aqui entra a importância de termos estudado lá no início do semestre de turbidez. Precisamos determinar a turbidez. De acordo com a turbidez encontrada, é a primeira coisa que você faz, medir a turbidez da água. De acordo com a turbidez encontrada, você tem lá uma indicação de qual é a região em que você tem que fazer o seu experimento. Ou seja, você vai fazer várias concentrações, você vai testar várias concentrações de coagulante numa faixa que vai depender da turbidez. Para 100 unidades de turbidez, que era a nossa água lá encontrada naquele dia, né? A turbidez encontrada para aquela água era de 100 unidades de turbidez. Para o uso de sulfato de alumínio como coagulante, ele diz ali que é legal, a coagulação vai acontecer de forma legal de 16 a 32 miligramas por litro. Então, o objetivo do JAR teste é encontrar, dentro dessa faixa de concentração, qual é a melhor concentração. Qual que retira a turbidez necessária para atender o VMP usando menos quantidade possível de coagulante, para gastar menos dinheiro. Então, você vai testar, nesse caso, concentrações nessa região, mais ou menos ali, ó, de 16 a 32. Tá? Lembrando que para cada ppm de coagulante, você precisa ter 0,45 ppm de alcalinidade. A gente sempre mede a alcalinidade da água também. Então, pega lá a quantidade máxima de coagulante que você vai adicionar, verifica quanto que teria que ter de alcalinidade, é 0,45 para cada ppm, então faz uma regra de 3, e mede a alcalinidade da água. Se a alcalinidade da água for maior do que essa quantidade mínima necessária, ótimo. Se a alcalinidade da água for menor do que essa quantidade mínima necessária, aí você tem que adicionar coagulante. Tá? Geralmente não acontece isso. Geralmente a água tem alcalinidade adequada aqui na nossa região. Tá? Então, olha lá. Vamos para o nosso experimento, então. Turbidez de 100 unidades de turbidez. Vou, então, trabalhar com concentrações nessa região aqui. Ó. Eu peguei de 15 a 35. Tá? Vejam, ele diz para pegar de 16 a 32. Para mim trabalhar com volumes, fica mais fácil minhas diluições lá no laboratório. Eu peguei múltiplos de 5. Tá? Então, no primeiro jarro eu não coloquei coagulante. No segundo jarro eu coloquei 15, que seria aqui, né, a indicação de mínima concentração de coagulante. E fui de 5 em 5 miligramas por litro até a máxima. Ele fala em 32, eu fui até 35, tá? Como eu tinha lá 5 jarros, onde eu queria testar a quantidade de coagulante, lembrando que no primeiro jarro eu não queria colocar nada. Então, eu fiz essas dosagens, tá? Na verdade, o que a gente faz, pessoal? A gente prepara uma solução concentrada de sulfato de alumínio, ok? E aí a gente calcula que volume teria que colocar em 2 litros para que daí a concentração fique em 15, ok? No outro jarro, que volume que eu tenho que colocar da solução concentrada de coagulante que eu preparei para que a concentração em 2 litros fique em 20, 25, 30 e 35. Ou seja, diluição, né? Prepara uma solução concentrada, concentração inicial você conhece, né? Você preparou ela concentrada, vezes volume inicial, que é o que você busca, tá? Igual a concentração final, então, que seria aqui o de cada jarro, tá? Nesse caso, nesse aqui, 15, né? Vezes volume final, 2 litros, 2.000 ml, né? Para já ter esse resultado lá do volume inicial em ml. Aí vai ter lá quanto que você tem que colocar em cada um desses jarros. Se você preparar uma solução bem concentrada, o volume que tem que adicionar aqui dentro é bem pouco. E em 2 litros, praticamente não muda o volume. Mas, por via das dúvidas, você pode deixar para avolumar aqui com água bruta todos os jarros, para acertar a marquinha dos 2 litros ali no jarro, né? Depois de adicionar esse pequeno volume da solução concentrada, né?
Então, aí você adiciona o restinho ali de água bruta para acertar todos os jarros na marca de 2 litros, tá? Geralmente a quantidade ali é bem pequena de coagulante. Eu preparo, eu não lembro qual foi a concentração que eu preparei, tá? Mas não sei se era 1000 ppm, porque daí aqui o volume geralmente é 1 ml, 1,5, 2, 2,5, volumes bem pequenos, tá? Que em 2 litros praticamente não muda nada aqui dentro, né? Em termos de volume ali, tá? Mas poderia ser feito isso, deixar para volumar no final, com água bruta, tá? Então tá. Vejam, pessoal, que eu escolhi de 15 a 35 as concentrações de sulfato de alumínio. Por quê? Porque a minha água tinha 100 unidades de turbidez. Tá? Na verdade, tinha 96. Ó, tá? A minha água bruta tinha 96 NTUs ali de turbidez. E o mais próximo ali era o 100, então. Para mim, né, ter uma ideia do experimento. A alcalinidade estava em 136 miligramas por litro dessa água. Para 35 miligramas por litro, que é a quantidade máxima de coagulante, quanto que eu tenho que ter no mínimo de alcalinidade? Lembra que para cada 1 ppm de coagulante, sulfato de alumínio, eu preciso ter 0,45 de alcalinidade. Então, 35 vezes 0,45 dá 15,75. Eu só faço o cálculo para a última concentração aqui, que é a que vai consumir mais coagulante. Mais alcalinizante, quer dizer. Se tiver aqui, né, deu para 35 miligramas por litro de coagulante, precisa de 15,75, né, miligramas por litro de alcalinidade. Tem 136, tem muito mais, então ótimo. Tá? E por que eu faço só o cálculo para a última? Porque para as demais eu vou precisar menos, então o que importa é para a última. Se tem para a última, vai ter para as demais. Tá? Além disso, eu medi o pH da água, estava lá na região da neutralidade, né? E aqui eu coloco alguns dados do experimento que é importante a gente conversar um pouquinho aqui, ó. Por que a coagulação foi colocada lá com velocidade de agitação das pás em 150 RPM, ou seja, 150 voltas para cada minuto? Praticamente 3 voltas por segundo, né? Daria 180, né? Se fosse 3 voltas por segundo. Então, é bem rápida, só para vocês terem uma ideia, né? Quase 3 voltas dessa pá aqui em 1 segundo, né? 150 RPM, rotações por minuto. Isso. Não, parei. 150. Para cada minuto, 150 voltas, é isso. 150 voltas em 60 segundos. E por isso, e para isso, a gente deixou lá 40 segundos. Então, se a gente analisar para cada minuto, dá isso, né? Daria 3 voltas ali. É um pouquinho menos. Agitação bem rápida e tempo bem curto. Isso é característica de coagulação. Lembra que a gente falou lá que coagulação é algo bem intenso e num curto espaço de tempo. Então, você tem que jogar o alumínio ali dentro com alta intensidade. Para quê? Para ele chegar ali e romper aquela camada catiônica, né? Aquela camada difusa, aquela capa catiônica dos cátions, sódio, potássio, cálcio, magnésio, tudo que tem lá dentro da água, que fica ao redor do coloide negativo. Então, tem que jogar com força esse alumínio 3 mais ali. Por isso que a agitação é rápida. E esse processo ele acontece lá durante um tempo pequeno, tá? Não adianta deixar muito tempo ali. Então, geralmente a gente deixa menos de 1 minuto, em torno de 1 minuto. Depois disso, a gente diminui a rotação para 40 RPM. Agora sim, né? 40 rotações em 1 minuto. Então, é menos do que uma rotação por cada segundo, né? Se fosse 60 rotações por minuto, daria uma rotação por cada segundo. É menos que isso. É menos que uma rotação em um segundo. É bem lenta mesmo a agitação. E aí o tempo maior, ó. Aqui ficamos com 30 minutos. Dá para fazer com 20, tá? Esse foi um dos primeiros que eu fiz. Depois eu vi que com 20 já estava bom, né? Então, para agilizar, eu fiz vários jar testes já com 20 minutos de floculação. Então, por que agitação lenta?
Porque aqui você apenas está fazendo com que as partículas tendem a se encontrar, né? Você força que elas se encontrem para elas se aglomerarem. Se você agitar muito rapidamente, elas podem se quebrar novamente, elas podem se afastar, né? Duas que se juntaram podem voltar a se separar, se a agitação for muito rápida. Então, por isso que aqui na floculação, no experimento e também lá na estação de tratamento de água, a floculação é uma etapa lenta. Você tem, você quer formar, né, flocos grandes, então você vai facilitando isso, vai fazendo com que essa agitação lenta faça com que a varredura seja facilitada, tá? E aí, depois disso tudo, você desliga a agitação, então 0 RPMs por 10 minutos, né? E aí acontece a decantação das partículas coloidais que se aglutinaram formando partículas maiores, né? Elas se aglutinaram no gel hidróxido de alumínio, formando lá partículas pesadas, tá? Partículas pesadas que se decantaram, a alta densidade se decantou. Pessoal, olha só, de 15 a 35 miligramas por litro de sulfato de alumínio. Olha lá o pH, 7,5. Será que eu formei gel hidróxido de alumínio nessas condições? Quem que pode me dizer isso? O diagrama de Mills que a gente viu lá atrás. Vamos olhar lá para ele, ó. De 15 a 35, será que eu formei gel em pH 7,5? Formei, tá? Vamos só confirmar lá, ó. Olha lá, ó. Em pH 7,5, ó. Tá aqui o pH 7,5, mais ou menos, tá? Tá aqui, ó. Concentrações, eu variei a concentração de 15, então mais ou menos aqui, ó, de 15 a 35, né? Ó, aqui é 30, aqui é 3, né? Eu trabalhei com 15, então eu estava bem nessa região aqui, ó. Tá? Para 300, quer dizer, para 96 NTUs de turbidez, ele diz para mim adicionar para pH também, né? Ali no, o pH não foi fator decisivo para a dosagem do coagulante, mas a gente verifica, né, que em pH 7,5 a dosagem que ele diz ali para aquela turbidez, né, de 15 a 30, está bem aqui na região de varredura ótima. Se a gente pegar aqui esse outro diagrama, né, aqui, ó, esse aqui, ó, a gente está bem ali perto da região, ó, de varredura ótima, tá? Ok? Então, a gente deixa lá decantar por 10 minutos e aí mede a turbidez das amostras. Pessoal, esse primeiro jarro, por que, que eu deixei sem nada de coagulante aqui? Por que, que eu não adicionei coagulante? Para verificar a diminuição de turbidez natural, ou seja, para a gente verificar se existia sólidos do tipo sedimentáveis. Porque lembra lá que espécies sólidos em suspensão podem ser sedimentáveis e não sedimentáveis. Os não sedimentáveis, a gente precisa do uso de uma ajuda, né, do coagulante, né? Lembra lá no início da nossa aula, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Aqui, ó. Os sólidos não sedimentáveis, né, eles estão em suspensão, mas eles também precisam de ajuda de coagulante para serem removidos, assim como os colóides, né? Os sólidos em suspensão do tipo não sedimentáveis, eles, assim como os colóides, precisam de uma ajuda de coagulante. Mas por que eu deixei o primeiro jarro sem nada de coagulante? Para verificar apenas se existia sólidos do tipo sedimentáveis, que são aqueles que são removidos apenas por uma decantação da amostra. Então, se existe sólidos em suspensão do tipo sedimentáveis, aquele primeiro jarro vai me dar essa ideia. Tá? Então, por isso que eu deixei o primeiro jarro sem coagulante, sem adição de coagulante. Tá? Então, volta para lá. Viram como as coisas elas vão se juntando tudo, né? Lá no processo você precisa entender de pH, de turbidez, dos sólidos que compõem, né, a turbidez. Então, o
conhecimento todo que você vai adquirindo aí na disciplina vai ajudando lá você resolver o problema, tá? Então tá, pessoal, vamos a mais algumas imagens aqui, ó. Aqui temos então uma imagem depois da decantação, depois de todo o processo de coagulação, floculação e decantação ter acontecido. Então, depois lá de 30 minutos de floculação e mais 10 minutos de decantação, eu tenho isso aqui. Ó. Olha lá o primeiro jarro. Nitidamente, olhando para essa foto e para essa foto, eu já consigo ver remoção de turbidez? Consigo. Ó. Aqui está mais escuro do que aqui. Então, sim, existe sólido do tipo sólidos sedimentáveis em suspensão. E isso é comprovado pela medida de turbidez. Ó. Após a decantação, mesmo sem adicionar coagulante, a turbidez cai de 96, que era a amostra bruta, né? Uau, de 96 cai para 48. Então, eu consigo comprovar aqui que eu tenho sólidos do tipo sedimentáveis além de suspensão. E olha lá nos outros jarros as turbidez encontradas. Vejam que a olho nu fica difícil distinguir aqui onde ocorreu melhor remoção de turbidez. Né? Vejam que a turbidez era essa e você tem praticamente água transparente em todos os jarros. Aqui dá para ver os colóides, né? E as partículas, as partículas formadas durante o processo de floculação lá no fundo, decantadas, tá? Então, por isso que a gente precisa medir turbidez. Esse sistema aqui tem um caninho, né, que a gente tem que deixar alto. Esse nosso jar test, ele é um jar test mais pobrezinho, ele não tem uma torneirinha, mas ele tem esse tubinho que a gente fixa aqui nessa haste, tá? Onde a gente desgruda aqui e daí coleta a água. Lembra que tem que deixar escorrer um pouquinho, né, antes de coletar, porque fica um pouco de água aqui dentro dessa torneirinha, tá? Sem ser tratada, sem receber o coagulante. Então descarta um pouquinho e daí mede a turbidez. Olha aqui em cima essa barra, pessoal. Essa barra é uma barra que gira. Ó. Então olha aqui ela antes de adicionar coagulante, ó. Olha mais alguns detalhes aqui do experimento. Ó. Essa barra ela gira, tá? Tem aqui uma rondana que a gente gira. Então a gente tem aqui os tubos de ensaio, tá? Com os volumes da solução concentrada de coagulante. Ó. Veja, dá para perceber ó, que o volume dentro ó, vai aumentando aqui. Ó. Eu já tinha colocado aqui dentro desses jarros, né, desses tubos de ensaio, o volume de solução concentrada de sulfato de alumínio que eu iria adicionar. E aí eu adiciono simultaneamente. Todos os jarros recebem ao mesmo tempo o coagulante. Tá? Então eu aumento a rotação para 150 RPM e jogo. Viro ali essa barra, né? Aqui, pessoal, tem dois orifícios para cada jarro. Um para o tubo de ensaio do coagulante e o outro para o tubo de ensaio do alcalinizante, se for necessário adicionar. Então, é tudo simultâneo. Adiciona ali e dispara o cronômetro, 40 segundos. Aí diminui a rotação para 40 RPM, 30 minutos, né? Depois decantação 10 minutos e mede. Vejam que aqui já no final, né? A barra estava a barra ali contendo os tubos de ensaio foi girada, né? No sentido em que o líquido que estava no tubo de ensaio caísse dentro dos jarros, tá? Então, só para mais um detalhe do experimento. Então, a gente mediu a turbidez de todos eles, ó. 5 NTUs para 15 miligramas por litro, 3 para 20 e assim por diante, ó. 2 para 25, 1 para 30 e 1 para 35. Vejam que entre 30 e 35 miligramas por litro de coagulante, a remoção de turbidez foi igual. Chegamos a uma unidade de turbidez. Então faz sentido usar 35 lá na estação de tratamento de água? Não, usa 30. Você tem o mesmo benefício e gasta menos dinheiro, gasta menos coagulante. Olha lá uma foto por outro ângulo. Então, os jarros, né, com as concentrações após a adição de coagulante. Após a coagulação, após a floculação e após a decantação. Então, a mesma imagem do outro ângulo. A água bem transparente. Né? Então, a olho nu não dá para dizer quem tem 3 unidades de turbidez e quem tem uma. Por isso que a gente precisa de um turbidímetro ali. Tá? Precisamos medir a turbidez. Para fins de potabilidade, pessoal,
15 miligramas por litro seria suficiente. Lembra que uma água potável, olha lá, o anexo 10, né, do anexo 20, diz que uma água, ó, padrão organoléptico de potabilidade. Para uma água potável, a turbidez tem que ser de, no máximo, 5 unidades de turbidez. Então, a gente estudou isso aqui lá quando estudou turbidez, né? Então, uma água com 5 unidades de turbidez, ela é potável. Então, em termos de potabilidade, essa primeira dosagem de coagulante aqui, a mais baixinha, de 15 miligramas por litro, seria suficiente. Eu poderia beber essa água em termos de turbidez, tá? Só estou olhando para o parâmetro de turbidez. Agora, a gente viu que turbidez lá na estação de tratamento de água depende do tipo de tratamento que é feito, e temos lá os VMPs para 95% das amostras analisadas e o VMP para os 5% restantes, né? Então, aí a análise desses números obtidos, né, teria que ser feita de acordo com cada caso. Vamos supor que fosse uma água, vamos supor que essa água aqui tenha sido esses resultados aqui, vamos pegar esses resultados aqui, né? São resultados que teriam sido obtidos na saída de um sistema de tratamento onde o tratamento era apenas uma desinfecção. Então vejam que eu posso ter 5 unidades de turbidez em 5% apenas das análises, tá? Nas 95% teria que ter uma unidade de turbidez. Então aí a gente teria, né, que fazer várias análises para ver o que seria esses 5%, tá? Então não dá para comparar aqui esses números, tá? Mas uma unidade de turbidez é muito bom. Uma unidade de turbidez é o que eu tenho que ter em 95% das análises numa água na saída do tratamento, tanto quando o processo é uma desinfecção apenas, como numa filtração lenta, tá? Porém, pessoal, nas estações de tratamento de água, onde o processo é de filtração rápida, ou seja, a maioria das estações de tratamento de água das grandes cidades, né? Você tem lá uma filtração rápida. O VMP é de 0,5 em 95% das análises. Então, aqui, esses valores obtidos, né, estariam acima do VMP em 95% das análises, esse número teria que ser meio. E isso aqui, pessoal, eu já comentei com vocês, isso aqui foi dor de cabeça por um tempo. É muito pouca turbidez, tá? Porém, nos 5% restante, teria que ter no máximo uma, então entraria ali, né, esses valores obtidos, né, entrariam no 1%, no 5% restante ali, tá? Então, só para trazer ali a legislação novamente para a gente analisar. Aqui fica muito mais fácil analisar em termos de potabilidade, né? 5 miligramas, 5 unidades de turbidez ali para uma água ser potável, tá? Ok. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o efeito do pH no sistema quando eu fixo uma quantidade de coagulante. Então, esse experimento aconteceu no mesmo dia. Eu vou fixar essa quantidade aqui de coagulante adicionado, ó, 30 miligramas por litro. Tá? A gente já viu que ela é a dosagem ótima aqui do sistema. Foi aqui nesse experimento, né? É a dosagem ótima, porque é a que removeu mais turbidez com menor quantidade de coagulante. Então, eu sei que 30 miligramas por litro remove turbidez dessa água, e muito, né? Agora eu vou variar o pH da água e vou adicionar 30 miligramas por litro de coagulante em vários pHs diferentes, para verificar a influência do pH. Tá? Então, olha lá. No pH, nesse primeiro jarro e nesse segundo jarro, nesses dois jarros, eu adicionei ácido clorídrico. Lembra que a água bruta nesse dia tinha pH 7,5, tá? Tinha pH 7,5. Então, nesses dois primeiros jarros aqui, ó, tá? Claro, eu lavei todo o experimento, eu completei com água novamente aqui, né? Deixei até próximo à marca, não completei até a marca porque eu ia adicionar solução de ácido concentrada para quê? Para adicionar o mínimo possível de volume, porque é uma solução, né? A água que eu estou adicionando aqui para mudar o pH é uma solução, é uma água destilada. Então, se eu adicionar muito dessa solução,
eu vou diminuir a turbidez, eu vou estar incrementando um erro no meu experimento. Então, por isso que eu preparo, geralmente eu jogo aqui gotas de ácido clorídrico concentrado, tá? Para quê? Para que com uma ou duas gotas eu baixe aquele pH que estava em 7,5 para 3,5, 4,5, como foi o caso aqui. Então aqui eu não lembro, tá? Mas eu adicionei talvez umas 10 gotinhas de ácido concentrado. Aí eu não, com 10 gotinhas, eu não mudo turbidez praticamente dessa água, né? Entenderam o porquê que eu não posso adicionar uma solução diluída, né? Porque eu teria que adicionar muito para conseguir baixar o pH. E se eu adicionar muito uma solução que é feita com água destilada, a turbidez vai estar sendo diminuída. Tá? Eu vou estar piorando ali, vou estar incrementando um erro no meu sistema. Então, por isso que eu adicionei ali gotinhas de ácido concentrado aqui, até conseguir pH 3,5, tá? Ajustei exatamente a marca dos 2 litros. No outro jarro eu adicionei gotinhas de ácido, mas não baixei tanto o pH, baixei só até 4,4. Esse jarro aqui eu não adicionei nada de ácido e nem de base. E no último jarro aqui eu adicionei hidroxila daí, tá? Preparei uma solução bem concentrada de NaOH, dissolvi hidróxido de sódio, né, em água lá, uma solução bem concentrada. Adicionei apenas algumas gotas aqui, em praticamente 2 litros, para que o pH subisse de 7,5 para 10, tá? Eu queria obter 10, tá? Ficou em 9,9 ali. Mas é o suficiente para mim analisar efeito de pH. Eu tenho 2 jarros com pHs ácidos, um jarro com pH bastante básico e um jarro com água bruta que tem pH na região da neutralidade. Pessoal, a água bruta tinha turbidez de 48 NTUs. O que aconteceu aqui? Eu peguei a água lá do frasco, na verdade eu peguei ela sem agitar, tá? Sem agitar, lembra que a turbidez, né, já diminui de 96 para 48, ó, devido aos sólidos sedimentáveis, né? A turbidez era 96, só que se você deixar decantar os sólidos do tipo sedimentáveis, ela cai para 48. Então eu peguei uma água que tinha decantado os sólidos sedimentáveis, sem uso de coagulante, né? Eles decantam sozinho, né? Naturalmente. Então a turbidez é 48. E aí mudei o pH e adicionei 30 miligramas por litro de coagulante em todos os jarros. Vejam, fixei a concentração de coagulante, tá? Em 30 miligramas por litro. Vocês já podem ver aqui, pessoal, já dá para ver, o processo já está acontecendo, ó, que aqui tem formação de flocos. Nos outros jarros não tem formação de flocos. Se eu ampliar essa imagem, olha lá os dois pHs, 4,4 e 7,5. Nesses dois pHs, você já consegue observar claramente que no pH 4,4 você não tem formação de flocos. O coagulante ele não consegue atuar em pH 4,4. Já em pH 7,5 você tem lá a formação dos flocos que está sendo nitidamente observada aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Dois professores em casa com aula remota, né? Notebook para um lado, notebook para outro e assim vamos. Então, claramente observamos que o coagulante sulfato de alumínio não funciona em pH 4,4 na concentração de 30 miligramas por litro. Pessoal, 30 miligramas por litro, dosagem de coagulante, pH 4,4. Vamos lá para o diagrama de Mills, né? Para verificar se tínhamos formação de sólidos de hidróxido de alumínio. Olha lá. Ó. Aqui, pode ser essa imagem. pH 4,4. Então tá aqui, ó, pH 4,5, tá? Dosagem de coagulante em 30. Eu tô aqui, ó, né? pH 4,5, mais ou menos aqui. Dosagem de 30, que foi a que eu fixei, ó. Eu tô aqui nessa região. Eu não tenho ainda formação de gel hidróxido de alumínio. Por isso que não ocorre a coagulação. Por quê? O mecanismo de varredura, que é o principal ali, não está acontecendo. E nem outros mecanismos que aconteceriam nessa região mais de transição. Você ainda está lá
numa região muito ácida. Você tem partículas que não conseguem, né, promover qualquer tipo de coagulação. Tá? Então, só para vocês lembrarem da importância de entender esse diagrama, né? Já daria para prever que em pH 4,4, com 30 miligramas por litro de coagulante, você não teria coagulação acontecendo. Tá? Vamos voltar lá para o nosso experimento. Em pH 7,5, sim, né? Em pH 7,5, com 30 miligramas por litro, é uma região ótima. Olha lá, ó. pH 7,5 é aqui, 30 miligramas por litro. A gente está aqui na região ótima de formação de hidróxido de alumínio sólido, né? O gel lá, tá? Olha lá para os 4 jarros após, então, aqui eu tinha ampliado só esses 2 jarros, né? O pH 4,4 e o pH 7,5, né? O 4,4 e o 7,5 ali, tá? Só para mostrar a formação clara dos flocos. Olha lá uma imagem dos 4 jarros após, né, a decantação. Então eu fiz todo o processo. A 150 RPM por uns 40 segundos, joguei, né, o coagulante, esperei os 40 segundos, né, para promover a coagulação. 4 jarros com concentração de 30 miligramas por litro de sulfato de alumínio, só com pHs diferentes. Esperei 40 segundos, diminui a rotação para um valor bem menor. Eu acho que foi o mesmo que eu usei aqui, né? Eu tentei reproduzir, então, a 40 RPM, tá? Deixei por 30 minutos, mais ou menos. Aí, depois, esperei decantar por 10 minutos e medi a turbidez das águas, tá? Vejam que nesses 2 jarros, a turbidez do antes e do depois, ó, o antes, tá? E o depois. Praticamente não muda. E a gente consegue comprovar isso medindo lá no equipamento. Ó, em pH 3,5, a turbidez continua em 48, mesmo adicionando 30 miligramas por litro de coagulante. Em pH 4,4, a turbidez continua em 48. Lembra que da água bruta era em 48, né? Lembra lá que eu tinha deixado decantar naturalmente, eu peguei essa água já sem os sólidos sedimentáveis. No pH 7,5, claramente, está transparente, você consegue ver uma piceta de água destilada lá atrás do jarro. Ó. Significa que está transparente a água, né? Olha lá, o antes, né, durante o processo aqui de floculação, tá? E o depois. Então, a gente comprova isso, ó, com pH 7,5, a turbidez foi para 2, tá? Pessoal, veja como varia um pouquinho do experimento para outro, ó. No pH 7,5 é aquele pH que eu não ajustei, é 7,56 na verdade. Ó. Com 30 miligramas por litro aqui deu 2 unidades de turbidez. Era para ser esse mesmo aqui, ó. 30 miligramas por litro, né? Ó, aqui deu 1 unidade de turbidez. No outro experimento deu 2 unidades de turbidez. Essa seria a mesma condição, tá? Mas só para ver que é um experimento que tem ali, né? Não é algo tão exato, né? E você também não tem tanta precisão, tanta reprodutibilidade, tá? E às vezes pode ter sido lá algum detalhe experimental, tá? Que aqui reduziu para 1 unidade, né? E aqui reduziu para 2 unidades de turbidez. E olha, mas o que importa aqui é mostrar que reduziu drasticamente, tá? Em pH 7,5 funcionou, né? A dosagem lá. E olha lá em pH 9,9, o antes, né? Turbidez, né? Em 48 NTUs, ou UT, né? Unidade de turbidez. E aqui em 26, ó, foi para 26. Então reduziu de 48 para 26. Reduziu um pouco? Reduziu, mas 26 é suficiente? Não, né? Potabilidades de água, 5 unidades de turbidez no máximo, então não é suficiente. Vamos olhar lá para o diagrama de Mills, para pH 10, com 30 miligramas por litro de coagulante, em que região a gente estaria? Pode ser aqui. pH 10, ó, 30 miligramas por litro. Ó. Olha só que coincidência, a gente está bem na ponta aqui. Ó. Eu não tinha olhado isso antes, tá? Confesso para vocês que eu não tinha olhado isso no dia que eu fiz o experimento. E eu estou bem na região onde eu estou na iminência de não ter mais formação de gel de hidróxido de alumínio. Por isso que coagulou, removeu um pouco de turbidez, mas muito pouco. Tá? Conseguiram entender ali? Com pH 10, né? E com 30 miligramas por litro, eu estou mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. Ou seja,
eu estou ali na transição de ter bem pouco para não ter mais nada de gel de hidróxido de alumínio nessas condições. Então, por isso que o coagulante sulfato de alumínio não vai funcionar bem. Tá? Pode ser que formou um pouquinho de gel, porque eu estou ali bem na região de transição, né, de partícula neutra de hidróxido de alumínio para uma partícula já negativa, né, de hidróxido de alumínio, onde o pH já é muito alto, você começa a favorecer partículas negativas que não já coagulam mais, tá? Então, por isso que deu ali uma remoção muito pequena da turbidez, tá ok? Então, comprovamos com esse experimento que o pH influencia no processo de coagulação, tá? Com esse coagulante, o sulfato de alumínio. Ficou bem claro, pessoal, o que vimos até então? Tudo bem? Me dá um feedback aí no chat, por gentileza. Ok, Sabrina. Beleza. Beleza, obrigado. Maria também, tudo bem? Sofia também? Beleza. Pessoal, então, a gente conclui esse estudo para o sulfato de alumínio. Esse estudo que é feito para o sulfato de alumínio, eu já fiz alguns jar testes para outros coagulantes. Eu quero só mostrar para vocês alguns dados aqui no final, tá? Hoje, o policloreto de alumínio, né, o PAC, é bastante utilizado, tá? Então, o sulfato de alumínio vem sendo substituído por PAC, mas o princípio do processo é o mesmo, tá? O princípio todo do processo é o mesmo. Então, o policloreto de alumínio, o PAC, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens como coagulante, mas ele tem muito mais vantagens. E eu, por exemplo, posso comparar com o cloreto férrico. Então eu vou pegar aqui algumas notas que são dadas. Eu posso comparar tanto o PAC, né, com sulfato de alumínio como com sulfato de alumínio, sulfato de ferro e também o cloreto férrico, tá? Tem aqui algumas comparações, depois vocês podem, por curiosidade, dar uma olhadinha. Mas vamos olhar alguns dados de comparação entre o sulfato de alumínio, que era utilizado até bem pouco tempo atrás, com o coagulante mais usado hoje, que é o PAC. Tá? Então, para a redução de partículas, ambos levam nota 3, que é uma boa, né, redução das partículas. Para metal residual, que fica de metal, alumínio no final, depois do processo? Ambos são bons, fica bem pouco resíduo, tá? Claro que se a água precisa de muito coagulante, você tem que adicionar mais coagulante, às vezes pode ter mais resíduo lá no final. Para redução de fósforo, ambos são bons. Para redução de sulfeto de hidrogênio, o PAC é um pouquinho melhor do que o sulfato de alumínio, mas ambos não são tão bons. Para redução de cor, ambos são bons. Para a faixa de pH de atuação, ó, veja que o PAC é melhor do que o sulfato de alumínio. A gente comprovou ali no experimento, né, que o sulfato de alumínio ele funciona bem, mas numa região mais estreita de pH. O PAC já abrange mais, tá? Ele não depende tanto do pH assim para atuar. Por isso que a nota dele é bom, enquanto que o sulfato de alumínio recebe nota intermediária. O volume de lodo produzido quando você usa PAC, né, é menor, você tem uma nota melhor, tá, para ele. Por quê? Porque você usa menos, as dosagens são menores quando você usa PAC. Você tem eficiência boa com dosagens menores. Você comprova isso com esse slide aqui do nosso início da aula. Olha lá as dosagens do policloreto de alumínio. É baixa, né? E o sulfato de alumínio, ó, de 5 a 100. Lembra que para o experimento que eu fiz lá para aquela água de 96 unidades de turbidez, a gente varreu de 15 a 35, né? Ó, dentro dessa faixa aqui, tá? De 15 a 35, é muito mais alto do que 1 a 4 miligramas por litro quando você usa PAC. Então, por isso que gera mais lodo quando você usa sulfato de alumínio, tá? Por isso que ele leva uma nota pior ali. Ó, voltando aqui, né? Leva uma nota pior, tá? Porque gera mais lodo. E para redução de DQO, né, demanda química de oxigênio, o PAC é melhor também, tá? Você remove mais matéria lá da solução a ser tratada se você for, né, usar principalmente para tratamento de um efluente, ok?
Aqui, pessoal, deixa eu só verificar. Eu tenho outros dados aqui que foram utilizados numa outra aula. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ampliar aqui só para vocês verem, tá? Deixa eu ampliar aqui. Ó. Eu fiz um dia, né, um outro experimento, depois vocês podem analisar, tá? Eu usei policloreto de alumínio e também sulfato de alumínio, tá? Dois coagulantes nesse dia. Então, era uma outra amostra de água, foi num outro semestre, tá? Então, vejam as remoções de turbidez aqui usando o coagulante sulfato de alumínio com as dosagens de 5 a 25. Então, era uma amostra de água que tinha menos turbidez. Eu trabalhei nessa faixa aqui, ó, de 5 a 25, né? Então, a turbidez era mais baixa, tá? Aqui os volumes calculados da solução concentrada, ó, realmente, na verdade, eu trabalhava com uma solução concentrada de 10.000 miligramas por litro, 10.000 ppm, tá? É 1%, tá? 1 grama de sulfato de alumínio dissolve em 100 gramas de água, em 100 ml de água você tem uma solução 1%, que é a mesma coisa que 10.000 miligramas por litro, daí vocês fazem os cálculos ali de diluição, tá? Para cada concentração. Esse cálculo aqui é para a concentração final de 10. Para a concentração final de 10 ppm, eu tenho que adicionar 2 ml da solução concentrada no jarro de 2 litros, né? 2.000 ml ali. E aqui os valores de turbidez, né? De remoção de turbidez, tá? Vejam que se eu adicionar muito coagulante, já começa a piorar as análises. Então, tem um valor ótimo ali, tá? E para o PAC também, uma solução 1%, vários volumes adicionados ali de solução, e aí a turbidez sendo removida. Aqui, a maior remoção foi quando o volume de solução de PAC foi a maior, de 4 ml, tá? Então, esse foi um experimento que a gente comparou ali, tá? Dois coagulantes. Mas ambos, né, obtiveram bons resultados. Tanto 15 ppm de sulfato de alumínio removeu bastante, né? Porém, ali o PAC se mostrou mais eficiente, ó. Removeu mais turbidez, né? Você tem menor valor de turbidez no final do processo, tá? Deixa eu ver um outro. Opa, deixa eu pegar um outro dado aqui. Aqui é uma outra data ainda. Vou pegar uma outra data que a gente foi para o laboratório. Então, novamente, agora aqui a água tinha uma turbidez bem mais alta, tá? Não está marcando aqui quanto que tinha de turbidez, né? Não foi marcado aqui. Mas a gente olhou lá para a turbidez na região de 200, onde eu tinha que varrer de 19 a 42 miligramas por litro de sulfato de alumínio, né? Olha lá que a gente varreu de 20, né, a 40, tá? O primeiro jarro eu costumo deixar sempre sem, né, sem nada de coagulante, e depois nos outros jarros ali os volumes de coagulante, para que a concentração ficasse nessa faixa de 20 a 40, né? Ali os 5 jarros restantes e as turbidez encontradas após o processo. Então, aqui a dosagem ótima foi a de 40 miligramas por litro de coagulante, onde eu tive maior remoção, né, de turbidez. Tá? Quando eu usei o PAC, o policloreto de alumínio, vejam que eu não obtive bons resultados nesse experimento. Por quê? Provavelmente que a solução ela já estava velha, tá? Era uma solução que tinha ficado um tempo no laboratório, ela já não conseguiu remover, né, turbidez de forma tão eficiente. Tá? Então esse é um outro detalhe. Temos que tomar cuidado com a data de validade, né, desse policloreto de alumínio quando a gente vai utilizar, tá?